Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandra, Joyce. Boa noite, alunos. Começou a transcrição também, ó, que legal. Eu vou falando e vai transcrevendo. Isso aí, Muito bom, boa né? noite, gente. Então tá. Vamos começar a nossa segunda aula. A gente está programado aí para falar sobre algumas agendas. Então, vamos dar um boa noite aí, né, Joyce, Alexandra, e a gente já começa. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, molecada. Ô, Joyce e Alexandra, eu tô só com uma tela A aqui. gente vai olhando no chat aqui. E essa transcrição aqui já começou até a me atrapalhar. Se vocês forem acompanhando, vocês vão me interrompendo aqui, tá? Os alunos também podem ficar à vontade, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone, vocês podem falar, tá bom? Podem escrever no chat, pode levantar a mãozinha também. Então, a qualquer momento vocês podem interromper e participar. Estamos aí em 20 pessoas, dá para ir bem tranquilo. Não se preocupem, não se sintam acanhados aí para chamar a gente ou para interromper, fiquem à vontade, tá bom? Foi visto pela última vez na noite do domingo, dia 24. Teria saído a pé de casa sem documentos. A Ana está assistindo o jornal, está passando agora um helicóptero ali perto dela. É. Então vamos lá. Galerinha, a gente programou então aí nossa segunda aula ao vivo. Vamos começar. A gente vai falar um pouquinho das agendas 5 até a agenda 9, né? Acho que os alunos tiveram algumas dificuldades aí nas agendas que tem um pouquinho de matemática, agendas 5, 6 e 7. Então, vamos passar aqui com cuidado. Alguns alunos meus tinham dificuldades, eu pedi para preparar as dúvidas para hoje, tá? Então, quem mandou mensagem durante esse período, tinha alguma dúvida, tinha alguma dificuldade, se quiser revisar alguma coisa, agora é o momento, tá bom? Nós vamos passar aqui um slide para cada agenda, mais ou menos. Então, a hora que tiver dentro daquele slide, vocês podem fazer as perguntas de vocês. Se tiver dúvida da agenda 6, a hora que a gente abordar a agenda 6, faz a pergunta. Beleza? Vamos seguir mais ou menos esse cronograma aqui, essa programação. Galerinha, agenda 5, o que estudamos, o que nós vimos, né? O que tinha de legal lá na agenda 5? A gente viu algumas ferramentas, né, da contabilidade, alguns relatórios contábeis. A gente viu lá a demonstração do resultado do exercício. Essa é uma ferramenta contábil muito importante, né, muito utilizada. Praticamente todas as empresas têm um relatório contábil desse, e ele demonstra ali qual é o lucro líquido que a empresa conseguiu atingir dentro de um determinado período, né? Obviamente, os gestores, o técnico em administração, o administrador tem que estar olhando esse documento, tem que estar de olho nisso daí para entender qual é o andamento da sua empresa, né? É um documento que, de repente, a empresa emite ali ou recebe da sua contabilidade anualmente e fazer essa análise periódica, né, comparando os períodos anteriores, é muito importante para qualquer um dessas demonstrações contábeis financeiras aí, tá bom? O balanço patrimonial também tem essa mesma característica, é um documento aí que nutre a empresa de informações, né, que compara ativo e passivo dessa empresa, que demonstra algumas particularidades da empresa, né? E é através desses dois documentos contábeis que a gente consegue calcular os índices de liquidez, liquidez seca, liquidez corrente, índice de endividamento e inúmeros outros índices, que basicamente fazem a comparação, né, entre ativo e passivo, contas a receber e contas a pagar. Basicamente, esses itens trazem para a gente, né, uma perspectiva, uma visão da situação atual da empresa e um pouquinho da situação futura onde ela pode se encontrar. E esses índices são muito, muito, muito utilizados mesmo pelos gestores. Por quê? Porque permitem, por exemplo, que o gestor entenda se ele pode adquirir um novo empréstimo, se ele pode, de repente, se endividar a longo prazo, ou se ele tem receita suficiente para quitar uma dívida e conseguir um bom desconto, ou para fazer uma compra de uma quantidade menor num prazo menor também, né? Uma quantidade maior num prazo menor. Então, são índices que ajudam demais, muito mesmo, a gestão de uma empresa. Beleza, galerinha?
Vocês têm alguma dúvida sobre esses índices, sobre o balanço patrimonial, sobre o DRE, sobre a atividade que foi passada nessa agenda? Podem ficar à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, é hora de falar. Falem agora. Ou falem depois também. Não precisa ficar lá para sempre. Alguma dúvida aí? Não, acho que dá para aqui no chat tranquilo. Ninguém falou nada? Não. Qual que era a atividade dessa agenda? Deixa eu ver aqui todas as aulas. Qual, da Agenda 5? Isso. A Agenda 5 a gente fez a revisão e é aquela atividade do cálculo dos índices. Que é aí para calcular o índice de liquidez. Liquidez, certo. Beleza, lembrei. Isso. Bom, galerinha não falou que tem dúvida, né? Ô, Jota, assim, Oi. eu não sei na turma de vocês, mas na minha foi um monte de refazer. Um monte, assim, de Essa refazer. agenda, geralmente, ela tem bastante refazer, né? Por isso que eu tô Mas aí, segurando um tempinho aqui para ver se tem dúvida. uma questão importante que eu notei que muitos do meu refazer foi porque o aluno não leu o enunciado. Então, ou ele mandava o cálculo apenas, ou ele mandava só o conceito. Então, gente, é importante ler, né? Somos todos responsáveis pela entrega das nossas atividades e vocês precisam ler, porque nós mandamos, né, as instruções pelo quadro de avisos e na atividade tem também instrução, então é importante que vocês leiam, porque se vocês não leem, acaba dificultando o nosso trabalho. E aí tem uma questão que é assim, o aluno ele manda aos 45 do segundo tempo, não dá tempo de refazer a atividade. E aí acaba tendo uma coisa que é importante sobre essa questão de dúvida, né, é o aluno ele ser bem específico na dúvida. Porque, assim, diferente de uma aula presencial, o aluno chega no professor e fala assim, professor, não entendi nada. Aí eu falo assim, o que você não entendeu? Ah, não entendi isso, aquilo outro. O aluno explica. E aí, de vez em quando, a gente recebe um correio técnico e fala assim, nossa, professor, não entendi nada. Então, até essa conversa à distância, né, se resumindo o que acontece numa conversa presencial, delonga um bom tempo. Então, se tiver alguma dúvida, quando vocês tiverem dúvidas, principalmente a respeito dessas agendas, procurem transcrever o máximo de detalhe possível da dúvida. Porque se à distância, a gente vai ter essa 5, 6, 7 mensagens, né? Trocando mensagens, até a gente entender qual é a dúvida. Eu tive bastante problema quanto a isso também. Não especificava a dúvida, né? Tipo, eu não entendi o que é para fazer, mas o que você não entendeu, né? Aí fica complicado geralmente, pra gente. Assim, porque quando você está na aula presencial, essa conversa, ela é instantânea, né? Ah, professor, não entendi. Aí eu falo, o que você não entendeu? Ah, eu não entendi como é que pega os lucro líquido, a venda bruta, ou a receita líquida, a receita bruta. E aí, na hora, você já vai respondendo ali, né? Agora, quando o aluno fala, não entendi nada, me explica, a gente vai orientar para que leia de novo a atividade, para que assista o vídeo de explicação, porque senão se não tiver assim uma clareza maior na hora de fazer a pergunta, a gente acaba ficando perdido. Isso. A Beleza? Ana Maria colocou aqui, na verdade não é uma dúvida, né? Mas acho que vale a pena falar aqui. Ela escreveu: professores, não tenho dúvida por enquanto, só queria aproveitar para agradecer a explicação que recebi na outra aula online. Consegui realizar a atividade da Agenda 1 que estava pendente nessa semana de recuperação. Muito obrigada. Beleza. Então vamos continuar? Bora. Agenda 6. O que nós vimos na Agenda 6, então? O principal ponto da Agenda 6 ali, né, foi a gente entender como corrigir o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando você tem... Estão me ouvindo aí? Sim. Tá, tudo aqui? Quando você tem um investimento, você tem um dinheiro na poupança, quando você tem alguma aplicação, o seu dinheiro está preso naquilo durante um determinado tempo. E se esse dinheiro não é corrigido, se ele não tem uma certa atualização monetária, você acaba perdendo o valor do dinheiro.
esse conceito é tão simples que se você fala assim, olha, hoje com R$ 1.000 eu compro 100 sacos de arroz. Acho que não compra, né? Mas tudo bem. Com R$ 1.000 eu compro 100 sacos de arroz. Se você pegasse R$ 1.000 há 5 anos atrás, você compraria muito mais quantidade de arroz. Então essa é a ideia aí da correção do valor ao longo do tempo, né? Então é super importante. Então nós vimos alguns índices de correção de valor, como o IGPM, o IPCA, o IPC, INCC. E durante a agenda e as atividades, a gente relembrou um pouquinho sobre porcentagem, potenciação e trabalhamos o juros simples aqui, né? Que é a maneira mais básica de você fazer um cálculo, uma correção de valor ao longo do tempo. Beleza, galerinha? Tem uma mãozinha aqui levantada. Ana Júlia. Pode falar, Ana. Então, eu fiquei ficou meio vago na minha cabeça Uhum. essa questão do valor, do dinheiro perder valor, perdão. Uhum. E o motivo dele perder o valor. O motivo do dinheiro perder valor é a inflação, tá? É por isso que ele perde valor. Ao longo do tempo, se você imaginar alguma coisa que você comprou há 4, 5 anos atrás, se você for pegar algo equivalente hoje, você não compra com o mesmo dinheiro. Então, de repente, há 5 anos eu comprei um carro modelo X, tal, tem vários opcionais, ele custou R$ 100.000. Se você for ver hoje o mesmo modelo de carro, obviamente um carro do mesmo, não do mesmo ano, né? Um carro zero, por exemplo, ele vai ter um valor maior. Com os mesmos R$ 100.000, você não compra mais aquele carro. Por isso que os nossos salários têm aumentos, são atualizados, por isso que o valor das coisas acabam subindo também, né? Ô, Ana, Sim, fala alguma perdão. coisa que você comprou nos últimos tempos aí, só pra gente tentar contextualizar para você. Uma coisa... Uhum. comprei um celular de acho que R$ 3.000. Então, faz um tempo já? Quanto tempo faz? Faz uns 2 anos, eu acho. 2 anos. Então você de repente comprou o iPhone 12 há 2 anos atrás? Posso fazer essa brincadeira aqui? Vamos pensar que há 2 anos atrás você comprou o iPhone 10 e pagou R$ 3.000. Era o lançamento do ano, certo? Hoje, se você for comprar o iPhone que é lançamento, com R$ 3.000 você já não compra ele. Essa que é a questão de perder valor ao longo do tempo, né? Do dinheiro perder valor ao longo do tempo. Entendi, ficou claro. Só, como funciona a inflação? É mais ou menos essa a minha principal dúvida. Como funciona a inflação? Basicamente pela relação de oferta e demanda. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vendo carne. Eu sou o único açougue que tem na cidade e eu vendo carne para vocês, tá? E aí a carne está custando R$ 20 o quilo. Todo dia eu vou lá, eu coloco 100 quilos de carne no meu açougue e todo dia 100 pessoas vão até meu açougue e compram 1 quilo de carne cada um, tá? De repente a Alexandra começou a gostar da carne e ela começou a comprar 2 quilos de carne. Em vez dela comprar 1 quilo de todo dia, ela começou a comprar 2 quilos. Eu ainda continuo colocando só 100 quilos de carne no meu açougue. E na outra semana, no outro dia, a Alexandra compra 3 quilos. E no outro dia ela compra 4 quilos. Então perceba que em um determinado momento, alguém vai ficar sem a carne, porque eu tinha 100 pessoas comprando 1 quilo cada um e eu só tinha 100 quilos de carne. Então a partir do momento que aquela pessoa que ficou sem carne, ela fala assim, olha, agora eu quero comprar carne. Eu estou ficando sem. O que ela vai fazer? Não, eu te pago um pouquinho mais para ter a carne. Ou o dono do açougue, eu te cobro um pouco mais e vendo para você. Então é aí que começa a ter a inflação, quando você tem mais pessoas querendo comprar algo que é um pouco escasso, tá? Ou quando você tem muito dinheiro no mercado, né? Muitas pessoas recebendo dinheiro e essas pessoas estão gastando cada vez mais, né? Com viagens, com comida, com algo supérfluo ou não. Isso acaba gerando a inflação. Só para completar aqui o que o Jota está falando, né? Que ele falou da causa, né? Da inflação aí.
Mas se a gente for falar também em outras palavras, a gente pode dizer que é a perda do poder de compra das pessoas também em um determinado país, né? Com a mesma quantidade de dinheiro. Então, Isso, o resultado de tudo que eu falei, né, é exatamente isso, é a perda do poder de compra. É por isso que com os 3 mil reais que você gastou há 2 anos atrás, você já não compra mais o iPhone que é lançamento hoje. Deu para entender, Ana? Deu sim, obrigada. Beleza. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? acho que não tem nada aqui, não. Nossa, eu tive vários alunos que mandaram mensagem falando que tinham dúvidas, que queriam perguntar sobre a atividade. Bom, agenda 7. Basicamente, na agenda 7, a gente estudou os juros compostos, né? Então, na agenda 6, a gente falou de correção do dinheiro ao longo do tempo. O método mais utilizado para o cálculo da correção do dinheiro ao longo do tempo é os juros compostos. Então, se você tem, por exemplo, um aluguel que ele é corrigido pelo IPCA, o cálculo desse aluguel é feito com a fórmula de juro composto. Se você vai lá e compra um carro e financia ele em 60 vezes, o cálculo dos juros desse financiamento é feito com juros compostos. Esse é o juro utilizado no mercado. Eu costumo dizer que o juro simples é o juro de quando você pede dinheiro emprestado para o seu pai, para sua mãe, né? Ele vai te cobrar um jurozinho, às vezes nem cobra, né? O juro composto é o juro que está no mercado, é os juros que o banco cobra de você, é os juros que você recebe quando você aplica na poupança ou em alguma aplicação financeira, tá bom? É o conhecido juros sobre juros, É, ok? Nessa atividade, vocês tiveram dúvidas? O que ninguém. pega nessa atividade, galerinha? Acho que vocês não perguntaram, mas o que mais pega nessa atividade é a questão da exponenciação na fórmula, né? A Acho que fórmula a de juro dificuldade composto, né, ela tem a exponenciação. E aí muitos alunos, não tem internet aqui? Deixa eu abrir aqui. Muitos alunos acabam não se atentando à exponenciação. Alguém que está online aí teve essa dificuldade? Alguém teve dificuldade, Nenhuma gente? dúvida? Poxa, eu achei que a gente ia ficar a noite inteira resolvendo dúvidas aí. A Mariana colocou aqui que ela tem dúvida, que foi o erro dela na atividade. Pode falar, Mariana. O teu erro foi a exponenciação? Acho que foi isso que eu entendi. É isso, Mariana? Isso. Nessa atividade, a gente tem, vamos falar assim, dois peguinhas aí, né? O primeiro é a exponenciação. Esse n, que é o número de meses, né? O número de períodos, que pode ser dias, meses, anos, semestre, pode ser qualquer período, ele é uma exponenciação. Então, quando você pega a fórmula aqui, 1 mais a taxa, vamos pensar que a taxa é de 10%. Então, você vai fazer 1 mais 0,1 elevado a 3, isso é uma exponenciação. Você não pode fazer a multiplicação, né, de 1,1 vezes 3. Você tem que fazer a exponenciação, ok? Então, vamos supor que aqui dentro deu 2. Você não pode fazer 2 vezes 3. Não, é 2 vezes 2 vezes 2, que é a exponenciação, tá bom? Uma outra coisinha que pega aqui nessa atividade é a taxa de juros. A taxa de juros, ela vem no formato de percentual, né? Então, o que a gente tem que fazer? 1% é a mesma coisa de 1 dividido por 100. Note que aqui no exemplo do livro, ó, olha como é que a pessoa já coloca para a gente, ó, o 1 da fórmula, né, que está aqui, ó, mais o 0,1, que é a mesma coisa de 1%, tá bom? Isso a gente tem que sempre lembrar de fazer, de converter, né, o percentual para um número simples para a gente usar na fórmula. Não pode usar aqui o percentual, tem que fazer essa divisão de 1%, tá?
Uma outra coisa importante nessa atividade, que talvez possa pegar vocês na prova. Fiquem atentos, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. A Bruna Aqui, ó, colocou que esse ela teve exemplo aqui, ó. dificuldade em arredondar o valor também. Certo. Então eu falo Já sobre a aproximação, na verdade, né? é, Fiquem atentos, pessoal, deixa eu só dar essa dica aqui, ó. A periodicidade, tá bom? Muitas vezes nós temos, por exemplo, uma taxa aqui no exercício, fala assim, eu tenho a taxa de 1% ao ano e eu tenho 240 meses. É super importante converter esse período para o mesmo período da taxa. Tanto a taxa quanto o período N, eles precisam estar na mesma periodicidade. E a gente sempre vai obedecer a periodicidade da taxa de juros, tá bom? E a gente sempre vai converter o período, como foi feito aqui, ó, 20 anos vezes 12 meses, tá? Então, de repente, lá no dia da prova, né, vai aparecer lá, uma aplicação feita por 36 meses, a uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, você não precisa fazer uma exponenciação elevada a 36. O N nosso aqui não precisa ser o 36. Ele pode ser convertido para ano, para responder, para obedecer à periodicidade, né, da taxa. Então, se a taxa é anual, o período vai ser anos. Se a taxa é mensal, o período vai ser meses. Se a taxa é diária, o período vai ser diário. A gente sempre obedece à periodicidade da taxa, tá bom? Temos ó, dúvidas aí? a Ana está colocando aqui, eu não entendi o que ela quis dizer, Ana. Primeira opção de Rubens, tornar-se sócio. Rubens irá receber R$ 350 por mês durante 3 anos, que dividido esses 3 anos em meses, teremos um total de 36 meses. Essa é a atividade da Agenda 7, né? Isso. E aí tem deixa eu ver aqui. O Eduardo colocou, será que na prova o número de N de período vai ser algo possível de se fazer sem calculadora? Períodos maiores de 12 complica. Ô Eduardo, eu já trabalhei na equipe de prova, tá? E a gente tem essa orientação para que seja feito algo que seja realmente possível de ser executado, tá? Então é exatamente por isso que eu estou dando essa dica aqui. De repente você vai encontrar lá um período de 12 meses, mas a periodicidade que você vai trabalhar pode ser semestres, e essa exponenciação fica só elevado a 2, tá? 12 meses é a mesma coisa de 2 semestres. Então fiquem atentos, porque geralmente a prova ela vai trabalhar algo que seja bem possível de ser realizado sem nenhuma calculadora. Se de repente aparecer um período muito grande, fica de olho na taxa, que com a taxa você vai descobrir qual é a periodicidade que você tem que trabalhar. E aí você converte esse período, né? Em vez de trabalhar com uma exponenciação de 36 meses, de 24 meses, você vai trabalhar com uma exponenciação de 2 ou de 3 anos. Ok? Aí aqui tem a Ana está colocando aqui, eu fiz a minha resposta dessa forma e não estava correta. Não tinha entendido direito sobre o percentual. Recebi a correção de que meu cálculo estava errado, pois fiquei na dúvida. Pelo que entendi, o meu caso foi na fórmula de calcular que errou. Ô, Ana, precisa ver exatamente o que foi. Você é minha aluna, da Joyce, é da Alexandra? Ana Maria do É Nascimento. minha? Oi, Ana. Então, você tem que ver o que eu coloquei lá para você. Às vezes foi a fórmula mesmo que você usou que estava errada. Deixa eu pegar a resposta modelo que eu tenho para mostrar para vocês. Agenda 7 a gente está falando, né? Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum caso. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Vou abrir aqui. É da Agenda 7 a dúvida, né, Ana? Isso, Jota, dá 7. Então vamos lá. A Agenda 7 tem duas etapas, né? A primeira etapa é simples, é calcular uma multiplicação, né? R$ 350 durante 36 meses. Você descobre
o que você vai ter de retorno. A segunda etapa é você fazer a fórmula de juro composto. Você tem 50 mil investido, né? A taxa de 1% ao mês, perdão, tá aqui, ó. A taxa de 1% ao mês durante 36 meses. Então, você tem que fazer essa exponenciação. Vamos ver se eu consigo escrever na tela. Aqui eu não vou conseguir, né? Um aplicativo do Drive. Então, ó, basicamente, a resolução dessa fórmula, o passo a passo, é você somar o 1 mais o 0,01 e depois fazer a exponenciação. Isso é uma exponenciação, não é uma multiplicação, tá bom? Você não pode fazer assim, ó, 1 mais 0,01 vezes 36. Se você fizer isso, está totalmente errado, tá bom? Isso é uma exponenciação. Para resolver, vamos ver se aqui tem uma calculadora científica, vai dar? Para resolver nessa calculadora, seria 1,01 exponente de 36. Vamos ver se resolve. Igual. Não, não funcionou. Não sei usar. Então, é que eu acabei de abrir aqui a atividade Atividade dela? Então, você, Ana, eu acho que você deve ter feito algum erro, não sei se é na calculadora de cálculo, né? Você colocou exatamente o que você colocou aqui no chat, né? Não dá para saber ao certo se você jogou na fórmula. Só tá a resposta? Será que não foi isso, Ana? Você pegou o 1 mais 0,01 e em vez de fazer exponenciação, você fez vezes 36. Esse é um erro bem comum que a galera costuma cometer nessa atividade. Ela tá colocando aqui que acho que foi isso. Porque, pelo que da sua atividade aqui, não dava para saber certo no que você errou. Então, acredito que foi no cálculo, né? No entanto, que eu coloquei para você, que deve ter sido arredondamento, alguma coisa assim, da calculadora, ou cálculo errado. Esse cálculo, ó, seria lá, 1, 0,01 mais. E aí a gente vai ter uma exponenciação a 36. Esse seria o resultado, né, dessa multiplicação. Se você fez daquele jeito e deu a resposta de 36, aí você encontrou o valor errado. Tá bom? Ficou mais claro, Ana? Show de bola. Falou que entendeu, né? Marlene Você também viu está com a mão levantada? lá? Oi, boa noite, é Marlene. Boa noite, Marlene. Professor, boa noite, pessoal. Só uma fiquei, eu consigo fazer esse cálculo com uma calculadora comum, ou no meu caso eu fiz pela científica, mas eu consigo resolver com uma calculadora comum? Para fazer com a Ou não? calculadora comum, essa exponenciação, você vai ter que ficar contando, ó. 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes. E fazendo isso 36 vezes. Entendi. Mas, o Jota, Oi? eu acho que, assim, vou te falar pelos alunos do SEMI, tá? Da experiência que eu tenho. Às vezes, quando eles estão perguntando, é para ver se na calculadora comum, muitas vezes é a do celular, que dá para fazer a potência, né? Que aí já não é mais uma comum, é uma, acho que é científica, né? Não sei, ou é financeira, não lembro. Que aí a gente consegue só virando o celular ou escolhendo o tipo de É, calculadora aí, como você está fazendo na padrão, dá para elevar. Ou seja, o, se c- faz pelo celular, tem como fazer a elevação. o celular vai ter a científica também, tá? Você pode Isso. usar esse x elevado a y. Na teoria, seria assim, 1,01 é o x, mas não sei onde atribui o x, não tem um enter. Vamos apertar um enter aqui. 36, aí você aperta x elevado a y e um igual, e não deu certo. Ou deu, talvez tenha dado. Ô, 1,06. Jota,
Eu não sei se é assim. Que eu saiba é, tipo, você pega o número, aí você coloca o elevado e depois o 36. É o contrário. Você pega tipo, o número 1,01, aí você 1.01 aperta o XAY XY, e o 36. isso, e aí o 36, E o igual. isso. Então é isso, agora a Joyce Isso, matou. agora deu certo. Se vocês tiverem uma calculadora como essa no celular, que é a calculadora científica, o passo a passo é esse, ó. 1.01, que foi aquela sominha que a gente tinha na fórmula, aperta o x elevado a y, o 36, que vai ser o valor do y, e aperta igual, ele vai dar pra gente a resposta que tinha que ser usado lá, tá? Aí depois, para continuar a fórmula, era uma multiplicação com 50.000, né? Esse era o resultado final, ó, 71.538 era o resultado do Isso. investimento, da aplicação financeira que ele teria, né? Durante os 36 meses. Ok? Eu acho que a Marlene ia falar e a gente acabou cortando ela. Ela chegou a falar, não lembro. Não, na verdade, eu ia falar que eu tinha tentado fazer, né, com a calculadora comum e não estava conseguindo fazer os cálculos. Daí eu pesquisei uma científica e fiz através dela. Uhum. Na Por isso, comum tem que ficar repetindo a multiplicação, quantas Dá mais vezes forem trabalho, né? necessárias. Enfim, seria um pouco no mais. dia da prova, vocês não vão poder usar nem a comum, nem a científica, nem o celular. Então, vocês vão ter que fazer na raça. Por isso que eu sempre dou a dica de ficar atento à periodicidade, tá bom? Fiquem atento ao enunciado. Se de repente fala assim, você vai pagar, vai receber uma taxa de 2% ao ano, e o exercício fala de 24 meses, a conta é muito mais simples do que parece. 2% ao ano você vai converter para 24 meses, você vai converter para 2 anos, e uma exponenciação para 2 é muito fácil de fazer. Beleza? Certinho, esclarecido. Show de Obrigada. bola. Valeu, Marlene. Galerinha, mais alguma coisa no chat? Não, aqui. Mais alguma dúvida, gente? Então tá bom. A agenda 7 eu acho que era isso, né? O que mais pega ali é o juro composto. É muito provável que caia uma questão dessa na prova, costuma cair sempre. Então fiquem atentos porque deve aparecer alguma coisinha lá, tá? Agenda 7.1, aqui é mamata, facinho, só fazer o curso e entregar o certificado, né? Então, bem tranquilo para vocês. Às vezes a gente recebe alguns alunos falando, professor, não consigo acessar, me passa o usuário novo, a senha nova. O mock é um recurso que não está nas nossas mãos, tá? A gente não tem acesso ao usuário, senha. Então, de repente, não está dando certo, a saída é fazer um usuário novo. Cria um usuário novo lá que dá tudo certo e vocês conseguem concluir a atividade. Ou Tá assim, bom? até para complementar aí, vocês já sabem que tem 2 atividades complementares, né? Então já pode ir se antecipando mais ou menos assim, ó, bom, eu tenho que me organizar para fazer a tempo essa atividade. Eu tive um problema de um aluno que deu um problema no próprio AVA do MOC. E aí, o que acontece? Como o Jota falou, a gente não tem como resolver esse tipo de problema. E aí eu encaminhei para que ele entrasse em contato com a assistência técnica do MOC. Do mock, né? Isso. Aí como ele fez bem no comecinho, então ele conseguiu resolver a tempo. O duro é se você deixa para muito em cima da hora, aí não dá nem tempo, às vezes, se for um problema de assistência técnica, deles resolverem, né? De dar essa devolutiva para vocês. Certo. Bom, turminha, aqui é tranquilo, né? Acho que é só entregar o certificado lá. Eu tive algum aluno que falou que não conseguiu acertar na primeira tentativa, e depois fez de novo a provinha lá e deu tudo certo. Agenda 8, a gente começou a estudar então controle de produção de materiais, né? É super importante, eu costumo falar para os alunos que a administração da produção, ou a produção em si, é o coração de uma indústria, de uma empresa, né? Qualquer coisa que vocês olharem ao redor de vocês, na mão de vocês, no supermercado, na loja de eletrônico, isso passou por uma indústria. Tudo que a gente consome hoje, basicamente tudo, né? Passou por uma indústria. E não tem como a gente
viver sem algo que foi feito, né, por alguém de alguma maneira. Então, a produção, ela é o coração pulsante aí de qualquer empresa, e cuidar da produção é super importante, né? Você consegue ficar mais produtivo, mais eficaz, mais eficiente, você consegue ser mais lucrativo com isso. Na Agenda 8, a gente viu, então, controle de produção, controle de estoque, pensamos no lote econômico de compra e nos métodos de controle de estoque, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, e o primeiro que vende é o primeiro que sai também, né? São rotinas ou ferramentas, na verdade, bem utilizadas na maior parte das empresas, são de conceitos simples, não são complicadas de serem feitas, né? Bem tranquilo aí para a gente entender, tá bom? Essa questão do lote econômico de compra é muito importante para uma indústria, né? Porque ela vai basicamente ali determinar o quanto essa empresa consegue consumir dentro de um período, que ela consegue armazenar e que ela pode comprar de novo dentro de um outro período, para que ela não gaste demais, para que ela não fique sem matéria-prima, para que a indústria dela não pare, né? É super importante. Eu acrescento aqui o conceito de estoque mínimo. Toda indústria, toda empresa, toda produção tem que ter um controle de estoque mínimo, né? Aquele controle que, de repente, a hora que chega o estoque mínimo, já dispara ali, né? Uma ordem de compra de matéria-prima novamente, para que a tua indústria não pare também. Então, é super importante esses conceitos. Beleza, galerinha? Alguém tem alguma dúvida aqui? Perguntinhas? Roberta. Qual a sua dúvida, Roberta? Pode falar, Roberto. Se quiser abrir o microfone ou digitar no chat, fica à vontade. Eu não entendi direito o fichário. Então vamos lá, Roberto, vamos te ajudar com o fichário, mas eu quero aproveitar a sua dúvida para mais uma vez reforçar o que eu falei anteriormente. Quando o aluno faz uma pergunta dessa pelo Correio Tech, essa resposta que eu estou te dando agora demora talvez um dia para chegar em você, e você vai me responder, e só no outro dia que eu vou responder de novo. Então, quando vocês forem mandar dúvidas pelo Correio Tech, tentem ser o mais específico possível, tentem relatar o máximo possível da dúvida que vocês têm, para que a gente consiga ajudar vocês aí em relação à dúvida de vocês, tá bom? Ô, Roberta, fala para mim o que que é que você não entendeu, você começou a fazer atividade, você parou em alguma coisa, até onde você foi? Ela não entendeu, ela falou aqui que é sobre a questão dos tipos de controle. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. É na agenda 8, tô acessando Na aqui agenda o 8, cenário de aula. abrindo Se aí, você... ó. Uau. Tô abrindo aqui. Ela disse que Eu começou. comecei e eu travei e posterguei. Tá bom, vamos lá então. Eu tô olhando numa outra tela aqui. Vou colocar para vocês aqui também, peraí. Deixa eu ver Você se eu consigo. compartilhei? Isso, eu compartilho aqui, tá? Acho que tá fácil. Agenda 8, cenário. E vamos para o fichário. É duas questõezinhas, né? Então vamos lá. Tá. Atenção. Você aprendeu nessa agenda a necessidade e a importância de manter o controle sobre a produção, de modo a ter certeza de que está trabalhando e produzindo conforme o esperado e que os objetivos e metas da empresa em termos de produção e qualidade serão atingidos. Controlar a produção também é importante para verificar e corrigir possíveis erros, imperfeições ou desvios que venham a acontecer no processo de produção. Os produtores de flores precisam controlar todas as etapas da cadeia produtiva. Senão, não tem como garantir a beleza e a durabilidade e a qualidade dos seus produtos. O controle da produção consiste no acompanhamento e avaliação do sistema de produção da empresa, de modo a detectar e corrigir possíveis erros e assegurar que tudo acontecerá conforme planejado. Não deixe de assistir o vídeo, deixaremos de assistir o vídeo, vocês assistam aí, tá bom? Mas vamos lá. Demonstre seus conhecimentos adquiridos nessa agenda respondendo as questões abaixo. Questão 1.
Você acabou de ser contratado como assistente de gerente de produção em uma cooperativa produtora de flores em Olambra. Quem já foi em Olambra? Lá é muito legal. Sua primeira tarefa é definir como controlar a produção. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Sua primeira tarefa é definir como controlar a produção. Então, se tivesse uma canetinha, eu ia grifar aqui, mas não tem como grifar. Então Com você base nos... Pode Ia- falar, Alexandre. Você tem que pensar quais são os tipos de controle de produção que existe. Como que eu posso terminar a estar leitura aqui. Com base nos 4 tipos de controle de produção visto nessa agenda, estabeleça pelo menos um método para verificar como está o controle de produção de lírios. Então vamos lá. Ó. Você estudou na agenda 4 métodos de controle de estoque. Você precisa escolher um método e você vai definir como que você controla a sua produção com base nesse método que você escolheu. Beleza? Ficou mais claro, Roberta? Roberta, fala para mim quais são os 4 métodos que você viu na agenda lá. Colocou aqui, beleza. Lembra quais são os 4 métodos que você aprendeu na agenda? Só retomar isso daí, tá? E aí você vai escolher um deles para definir como que é feito o seu controle, tá bom? Continuando aqui, ó, questão 2. Um problema recorrente da cooperativa produtora de flores é que ela não consegue vender todas as flores dentro de um período, quando estão iniciando a florada. E essas acabam murchando, perdendo as flores. E a única alternativa nessa situação é o descarte, causando muito prejuízo. Você foi consultado sobre quais ações poderiam ser aplicadas para minimizar o problema, pensando no controle de estoque. Então, aqui é uma questão que você vai sugerir alguma coisa. Você pode pesquisar na internet sobre como que é feito o controle de estoque de flores, né? Como que é feito aí a parte de produção, para que você possa sugerir aqui algumas ideias que solucionem o problema de descarte dessas Se flores. você perder essas flores, né? Porque elas murcham, né? Então ela não fica muito tempo bonita. Como que você faz para não ter muitas perdas? Aqui é uma consultoria. Você foi consultado sobre quais ações você pode tomar. Então, são mais de umas ações de ação, estamos no plural aqui, né? Quais ações você pode fazer aí para que as flores durem mais, para que elas sejam vendidas mais rapidamente, para que elas sejam colhidas talvez com uma certa antecedência e por aí vai. Beleza, Roberta? Sim. Mais alguém tem dúvidas aí da Agenda 8? Não? Bom, e na agenda 9? A agenda 9 já está rolando, né? Eu acabei até me esquecendo disso e só deixei aqui o título, que eu achei que a agenda 9 não estava rolando, mas acabei de ver que ela já está funcionando. O que que nós temos na agenda 9? O tema principal, né, é saúde e segurança do trabalho. Então, nessa agenda você vai ver alguns assuntos, né, relativos à saúde e segurança, que é super importante. Entender os motivos de acontecerem acidentes na empresa, a responsabilidade de cada pessoa, né, ou do funcionário ou da própria empresa dentro de manter a segurança de trabalho. E aí você vai ver algumas coisas como CIPA, entender como que funciona essa estrutura aí relacionada à segurança de trabalho dentro de uma empresa. Você vai ver coisas sobre métodos e instrumentos de prevenção de acidente, EPI, estudar sobre brigada de incêndio, sinalização. Tudo isso é super importante dentro dessa agenda, né? É uma agenda que acende uma luz para a gente, né? Que acende aí chama a atenção da gente para a importância nossa enquanto empregados dentro de uma empresa e da importância do empregado para o empregador dentro da empresa também, porque se uma empresa não é segura, o empregado logo vai embora
ele arruma outro serviço, ou ele se machuca. Isso também não é bom para o dono da empresa, porque se o empregado sai, se ele se machuca, se ele se afasta, a empresa não produz, não vende, né? E não dá lucro. Beleza? Alguém já começou a fazer a atividade da Agenda 9, está com dúvida, quer perguntar alguma coisa? Perguntinhas? Uma agenda bem tranquila, né? Eu acho bem tranquilo. No fichário você vai falar sobre os riscos ambientais, você vai falar algo pessoal, né? Se você estiver trabalhando, quais são os riscos que você está exposto, né? Isso. E falar sobre o que as empresas podem fazer para ajudar. Bem tranquila essa agenda. Dúvidas, galerinha? Querem perguntar alguma coisa? Marlene, pode falar. Professor, eu vi que vocês já esclareceram, a minha dúvida é referente ao MOC, né? Eu vi que vocês já esclareceram algumas coisas que eu tinha dúvida. Eu tive bastante problema, né? Eu não consegui acessar o MOC. No primeiro módulo, eu entrei em contato com o GEAD, né, por e-mail. Eles me responderam, só que eles demoravam muito para responder, na verdade. Eles não entendiam em qual parte do MOC que eu tinha dúvida. Eu falava qual módulo que eu estava, o que eu precisava fazer. Enfim, acabou o prazo e eu não consegui fazer. Aí agora, nesse módulo, eu tentei novamente entrar, eu não consegui recuperar a senha, nada. Aí a minha dúvida é se teria como, alguma possibilidade de estar fazendo ainda, né? Já que encerrou o prazo, e se tiver essa possibilidade, se tem algum telefone que eu possa falar diretamente com alguém que possa me entender. Porque igual você falou, né, conversando assim, conversas é muito difícil, né, de chegar ao entendimento final. E eu Por queria e-mail, muito né? fazer. Eu queria muito fazer, porque vai agregar no currículo, né? Você tentou criar um usuário novo? Eu até tentei, mas não deu certo. Sabe o que você pode fazer? No próprio MOC tem a assistência técnica deles. Né? Eu tive um aluno que teve esse problema, ele entrou direto em contato com eles e conseguiu resolver o problema. Às vezes. Tá. E mesmo depois do prazo, eu consigo fazer isso, será? O Então, MOC você vai conseguir fazer. Se você acessar o site, você vai conseguir fazer. Ele fica aberto sempre, tá bom? Agora, sobre a Entendi. entrega da atividade, não sei se você é minha aluna ou do Alexandre da Joyce, o ideal é que você converse em particular com o seu tutor, para ver o que consegue fazer, se dá para fazer alguma coisa ou não, tá? O MOC você vai conseguir fazer. Agora, o envio da Certo. atividade talvez seja um pouco mais complexo, né? Você com certeza não vai conseguir enviar dentro do fichário mais, que ele já fechou o período de recuperação, né? Então aí vai ser uma conversa com o seu tutor mesmo para resolver isso, tá bom? Sobre o MOC, Sei. se você não estiver conseguindo acessar, tenta usar um dispositivo diferente. De repente você está tentando acessar pelo celular, tenta usar um computador. Mesmo. Se você estiver tentando usar pelo computador, tenta usar navegadores diferentes. Ó. Esse navegador que eu estou usando é o Internet Explorer, mas você pode tentar utilizar outros navegadores de internet. Tá? Você pode usar o Porque Chrome, você pode usar o Opera, são outros navegadores que talvez ajudem o teu acesso aí. Pode ser um problema técnico do computador e com isso você acessa mais facilmente. Tá ok, então. Obrigada, viu? Beleza? uma coisa legal que dá para aproveitar também e falar do MOC, né? Eu sei que alguns já fizeram o curso. Tem vários cursos lá e às vezes é interessante você fazer para colocar no currículo mesmo. É tudo curso livre, né? Então. Tem bastante coisa legal lá sim. Galerinha, avisos importantes, ó. Documentação, qualquer coisa de documentação é com a secretaria. De repente vocês mandam um Correitec pra gente, fala assim, ó, professor, tá cobrando o documento, blá, blá, blá. Você fala a sigla do documento, a gente nem sabe o que é. Então, a parte de documentação realmente é com a secretaria. Se tiver alguma dúvida, é naquele e-mail que a gente já passou para vocês, vou digitar no chat aqui também, para que vocês tenham o e-mail, mas se ficar alguma dúvida de parte de documento, é com a secretaria mesmo. Então, o e-mail é secretariagead@cps.sp.gov.br, tá bom? Nesse e-mail vocês podem tentar solucionar os problemas com documentação. Galerinha, esse aviso aqui, isso me pega. Ler a programação no quadro de avisos.
Eu recebo alguns alunos que falam assim, professor, eu não sei nem o que é o quadro de avisos. A gente fala assim, nossa, eu não sei nem como é que você chegou no terceiro módulo. Galerinha, a gente tem um padrão, né, de Tem envio de perguntinha programação. aqui, acho que é a Ana Júlia. Pode falar, Ana. Não é sobre o que você está explicando no momento. Tipo, algo sobre as minhas agendas, sabe? Pode falar. Porque você deu como não feita o fichário da da Ah, sétima agenda, e eu fiz. não, ainda vou falar sobre isso, Ana. Ah, beleza. Tá. Então, ó, galerinha, Obrigada. sobre a programação, a gente coloca vários avisos para vocês. E a programação, eu pelo menos coloco assim, ó, orientações de atividades para a Agenda 9. A gente tem um videozinho introdutório e depois sempre tem essa apresentação. Essa apresentação é um slide, é um passo a passo falando exatamente o que vocês têm que fazer. Então, vocês precisam ler essa apresentação, vocês precisam passar esse passo a passo. Se não quiser assistir o vídeo do nosso colega Pujinho aqui explicando, não tem problema. Se não quiser assistir o vídeo engraçado que a gente já gravou, não tem problema. Mas esse slide aqui é obrigatório. Vocês precisam ver o passo a passo desse slide para entender o que está sendo pedido, tá bom? Mais um aviso importante, ó, datas das avaliações presenciais, né? Então, a primeira prova no dia 2 de dezembro, a segunda prova dia 16 de dezembro. Não se esqueçam, caso vocês tenham algum problema em alguma dessas datas, façam a prova na outra data. Não terá uma terceira oportunidade, tá bom? Deixou de fazer as duas provas, vocês serão considerados desistentes do curso. Tá joia? Beleza? Dúvidas sobre esses avisos que eu falei? Sobre o que a Ana ia perguntar lá, é o seguinte, galerinha, acho que eu não tive um semestre com tantas correções para fazer dentro do período de recuperação. Eu ainda não consegui terminar, tá bom? Então, de repente, alguma agenda, alguma outra atividade ainda está aparecendo como não fez, mesmo que vocês tenham entregue. Porque assim, não é automático. Você teve o período para fazer da agenda 1 lá no comecinho. Você não fez, a gente coloca como não fez. Aí, chegou o período de recuperação. Você entrega a agenda, vai continuar como não fez até que a gente corrija. E eu ainda não corrigi todas as atividades, eu ainda não finalizei essas correções. Então, os Eu alunos também meus. não, viu, gente? Os- Quem é meu aluno aí estiver ouvindo, vale também para os então, tá meus. valendo, né? Então, quem estiver ouvindo aí, ó. Jota, Oi. também quero complementar. É isso. E o melhor de tudo, né, Jota? E aí é uma bronca minha. O aluno ele entrega atrasado aos 49 do segundo tempo e cobra que a gente ainda não corrigiu. Aí manda o correio Sendo técnico. Eu que entreguei, você não vai corrigir, não? é, eu entreguei, Ah, você faz não parte, corrigiu. faz E fora parte. que assim, pode ocorrer erros também, porque não é automático. Então a gente já Isso. colocou lá o não fez, é um processo gigantesco. Assim, no meu caso, para mim é 3 vezes mais demorado do que corrigir a atividade no prazo. Eu recebi mais de 100 fichários, só fichários. As outras atividades nem vou citar quantas foram. Então, é muita Eu também coisa tive. para a Eu gente tive corrigir. mais que 100 em cada turma. Eu tive acho que 122 numa Então, turma, cento e tanto em Imagina. outra. Aí, galera, o problema nosso do não fez, ó, eu tô colocando na tela aqui como que a gente tem que trabalhar. A gente vai acessar e manualmente a gente tem que procurar, talvez essa agenda eu já tenha atualizado, ó, mas manualmente a gente tem que procurar o que não fez, aí a gente clica assim no feedback, aí a gente vai lá, copia o feedback que foi dado no fichário, aí cola aqui no texto, troca a nota de vocês e depois grava. Então a gente tem que ficar olhando assim, ó, olhando bem devagarzinho para não passar nenhum despercebido. Então assim que a gente terminar, a gente vai avisar vocês para vocês darem uma olhadinha para ver se a gente não deixou de fazer nada, tá? Mas por enquanto, então, nós três ainda estamos terminando, porque é muito trabalhoso fazer isso aluno por aluno. A gente tem aí 65 alunos em cada turma e é bem trabalhoso fazer essas alterações, essas correções. Estou tentando achar, ó, algum que eu já tenha corrigido, que tá com não fez, mas não, talvez já tenha atualizado essas agendas. Acho que eu já atualizei tudo. Então, assim, se está aparecendo não fez, aguarde a gente mandar uma mensagem pedindo para vocês darem uma olhadinha, tá?
E vou falar uma outra coisa, aproveitando que apareceu uma nota I aqui, né? Estão assustados com a nota I? Pessoal, se a atividade está como refazer e vocês não fizerem novamente, a nota é I, tá bom? Toda atividade com refazer tem que ser refeita. Não pode deixar lá o refazer, porque não vai ficar com nota R. Refazer é para refazer a atividade. Senão fica com I. Beleza? Ana, era isso, né, que você queria perguntar? Ela colocou aqui, agradeceu. Só um pouquinho de paciência, Ana, que você acha que você é minha aluna, né? Ana com 2N, aí, é minha aluna, sim. Só um pouquinho de paciência que eu estou terminando. Acho que terminei fichários, até o fichário 6 eu terminei. Não me lembro se eu atualizei todas as notas, mas terminei as correções. Eu ainda tenho fichário 7 e 8 para corrigir. E ainda tenho todos os debates. Fóruns, eu já terminei todos, mas debates, ainda tenho todos os debates para fazer. E bloco de nota também, da Agenda 5. Logo a gente termina. Beleza? Turminha que está online, mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é legal a gente falar da questão do feriado, né? Foi postado para eles, né? Verdade. Que é importante deixar aí registrado. Vocês viram o nosso aviso novo no bloco, no quadro de avisos, galerinha? Vocês têm que entrar todo dia aqui, ó, clicar em avisos, tá bom? E vocês olhem os avisos que a gente enviou. Então vamos lá, ó. Grandão. Feriado. Leia com atenção. De acordo com o calendário disponibilizado no início do curso, no dia 11 de outubro, quarta-feira, às 12 horas, a agenda 9 será fechada e a agenda 10 será aberta. Não haverá abertura de nova agenda nessa sexta-feira, dia 6. Ok? Isso, a agenda deve ser entregue até quarta. Certo, turminha? Mariana, tem mais alguém com a mão levantada? Pode falar, galera. Pode falar no chat, ou pode falar, liberar o microfone e falar aí também. Acho que a Marlene também está com a mãozinha. Marlene e Mariana, pode falar as duas que tiverem com a mão levantada. Fique à vontade. No meu caso foi engano, Marlene, não levantei, desculpa. Sem problema. Vai lá, Mariana. Não estamos ouvindo, Mariana. Não sei se você está falando, mas não estamos ouvindo. Não sei se será que ela vai colocar no chat? Ela está com o microfone destravado, mas não estou ouvindo nada. Bom. Mariana, pode ficar à vontade, tá? Você pode falar, você pode escrever no chat, a gente te responde. Gente, se você não conseguir... Quer falar? Ela não está conseguindo falar. Tá. Digita aí que a gente vai vendo. A dúvida dela é a menção R. O que você tem dúvida em relação? Não, R não é refazer. R é a menção regular, tá? Quando você recebe uma menção regular, significa que você atingiu, no mínimo, o que era solicitado na atividade, mas que talvez tenha algum erro ou talvez esteja incompleto. Então, é uma nota suficiente para que você seja aprovado naquela atividade, mas também não é uma nota tão ruim a ponto de você ter que refazer, tá? Então, a menção R é de regular, não é de refazer, não. O refazer aparece escrito para vocês refazer, não aparece R. É isso. Beleza? Mais alguma pergunta? Show de bola. Então a gente vai encerrar. Vou encerrar a gravação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se quiser elogiar a gente, agora é o momento, como diz nosso amigo Pudim, né? Agora vocês podem puxar o saco à vontade. Pode dar aplausos aí, coraçõezinhos. Corações, o Pudim que pede, né? Corações, aplausos. Estou encerrando a gravação.